De paz, quem se perdoa, perdoa quem faz a cada amanhecer sorrir e sonhar. A história de Paranaguá é um conjunto de acontecimentos relacionados ao passado parnanguara. Denominada pelos índios carijós como Pernagoa, Grande Mar Redondo, que evoluiu para Pernaguá, Paranaguá e definitivamente Paranaguá. A colonização desta região do Paraná teve início aproximadamente em 1550, primeiramente na Ilha da Cotinga, movida por interesse na extração de ouro, que se dizia abundante na região. Posteriormente, os espanhóis tomaram a região e a renomearam Baía de la Corona de Castilho. O capitão provedor Gabriel de Lara chega em Paranaguá com sua família em 1640, retomando a região o domínio da coroa portuguesa, após a morte dos Felipes da Espanha. A extração de ouro pelos faiscadores é intensa neste período. Em 29 de julho de 1644, se transforma na vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Em 1660 se torna uma capitania e foi elevada à condição de cidade em 5 de fevereiro de 1842. De lá para cá, vai expandindo seu casario pelas margens do rio Itiberê e tecendo com fios de ouro da lenda e da história o seu destino de berço da civilização paranaense. Em 1935, Paranaguá ganhou o Porto Dom Pedro II, que mudou o perfil econômico da região, sendo considerado o segundo maior em volume de exportações e o primeiro da América Latina em movimentação de grãos. Ser feliz, eu quero me tornar. São lições, as cicatrizes dos arrecifes desse mar. A consciência é meu juiz e diz: devo aprender a amar. Quero uma vida melhor, vida melhor, vida melhor. Quero uma vida melhor, vida melhor, vida melhor. Oi, eu sou a Bruna, eu tenho 18 anos e eu sou de Paranaguá. Bem, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nessa cidade é poder ouvir os pássaros quando eu acordo, sempre estar perto do mar, sempre estar perto da natureza, sempre essa brisa, sabe? Esse clima, não sei, eu gosto muito. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem aqui e que as pessoas muitas vezes não dão bola, sabe? Eu acho que eu, Bruna, se um dia eu for pra longe, se eu mudar de cidade, eu vou sentir muita falta, eu tenho certeza disso. E são pequenas coisas que a gente não valoriza, claro. Além da cidade ter um histórico muito grande, dela ser muito bonita, eu acho que isso é uma coisa que pra mim é importante. Tudo bem? Meu nome é Mariane,
Eu sou nascida na cidade de Jaguariaíva, tenho 36 anos. Eu vim para Paranaguá, a princípio, questão do trabalho, que a minha cidade é um interior, então não tinha muito trabalho. E desde então, eu já fazem mais de 16 anos que eu conheci a cidade, e nesses 16 anos já voltei para o interior, vim para cá. 5 anos que eu estou aqui assim, sem voltar para minha cidade. Na nossa cidade de Paranaguá, o que eu mais gosto aqui é por ser uma região que tem uma natureza muito bonita, perto das praias, né? A gente não gasta nem 20 minutos, já pode ir numa praia de leste. E na cidade mesmo, o local que eu mais frequento é o Aeroparque, né? Com as minhas crianças, a Rebeca, que tem 8 anos, e quando o Riquelme era pequeno, era o Riquelme que ia mais comigo. Agora ele já vai com os colegas dele, né? Então eu vou mais com a Rebeca. Meu nome é Maricélia Cici Gonzato, tenho 62 anos, sou natural de Paranaguá. O que eu gosto na minha cidade? O que eu gosto na minha cidade é que ela é uma cidade ainda pequena, uma cidade tranquila, mas principalmente o povo da minha cidade. Um povo acolhedor, um povo simples, onde acolhemos todos que aqui chegam. As pessoas vêm de fora e acabam adotando Paranaguá como sua cidade, pela simplicidade e pelo acolhimento com que são recebidos. Oi, meu nome é Juan Vitor, eu tenho 17 anos, eu nasci em Paranaguá. E o que eu mais gosto em Paranaguá é a comodidade, a tranquilidade. Pela cidade ser pequena, o transporte é mais rápido, você atravessa a cidade rápido, é tudo mais ágil, e para você resolver as coisas é mais de boa. Meu nome é Soraya Talonassi Barbosa, eu sou nascida em Paranaguá. E o que eu gosto em Paranaguá? Eu gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas porque em todo lugar que a gente passa, elevador, ônibus, ponto de ônibus, mesmo que você não lembre ou que você não conheça, as pessoas sorriem. E a gente se abraça e a gente conversa assuntos triviais. As pessoas são acolhedoras. Paranaguá é uma cidade acolhedora. Eu gosto disso. E além do mais, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma vista maravilhosa do mar de Paranaguá, que nos rodeia, que é linda. Eu vejo ali todo o nascer do sol e o pôr do sol, todos os dias. E vejo que aquilo ali para mim é um presente diário. Agradeço todos os dias aquele presente. Acho que isso é o que mais me cativa em Paranaguá. Além das pessoas, a vista do meu trabalho, que é maravilhosa ali. Meu nome é Eduardo Filipovski, tenho 65 anos. Cheguei em Paranaguá em 97, vindo de Ponta Grossa, onde iniciei meu conhecimento da doutrina. É uma cidade pequena, portuária, gostosa, as pessoas são muito amáveis e o calor também nos faz sentir bem. Meu nome é Riquelme, tenho 16 anos, nasci aqui em Paranaguá, e o que eu mais gosto de fazer aqui na cidade é, como eu jogo bola, os lugares que eu mais frequento são o estádio, campo, quadra. Eu, como treino aqui, jogo categoria de base do Muncião, time de futsal, e é isso. Eu sou Rafael Cici Gonzato, eu tenho 40 anos de idade, sou natural de Paranaguá, e o que eu mais gosto na minha cidade, talvez até comece com uma crítica. Minha cidade é uma cidade simples, né? Ela não é uma cidade de muita infraestrutura, principalmente eu sinto falta disso para os jovens nas questões dos lazeres,
Só que, por outro lado, ela é uma cidade muito acolhedora. Eu percebo que as pessoas que chegam até Paranaguá, principalmente que vêm trabalhar na área portuária de outros estados, de outras cidades, elas adotam Paranaguá como uma cidade natal e não querem mais ir embora daqui. Uma coisa também que me pega eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, de conhecer outros lugares, mas o retorno para casa é muito bom. Então é uma cidade que realmente eu me sinto muito à vontade, me sinto bem em criar os meus filhos, me sinto bem pelos meus amigos. É uma cidade que realmente é muito acolhedora. Eu gosto muito de Paranaguá. Maria Valdete Filipovski, tenho 59 anos. Eu moro em Paranaguá há 23 anos, eu vim de Ponta Grossa. Gosto do calor, gosto bastante do calor, gosto muito das minhas amigas, fiz grandes amizades. Quando eu cheguei tudo era incerto, ainda não estava aberto, tentando disfarçar, evitei o teu olhar, mas ali naquela hora, um abraço sem demora. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 1909, reunidos em uma das salas da residência do ilustre confrade Victor Lopes de Oliveira Batista, para o fim especial de tratarem da fundação de um centro espírita com sede na cidade de Paranaguá, Victor Lopes de Oliveira Batista, Carlos Eugênio de Souza, Manuel Antônio de Souza, Manuel Gonçalves Maia Júnior, Ercílio Guimarães, Savas Joanides, José Secheleiro, João Azevedo da Silveira, Salustio Lamenha Lins de Souza, Antônio Simplício da Silva. Com estas palavras escritas a bico de pena naquele grande e precioso livro, eram redigidas com muito carinho as primeiras páginas de uma das mais belas histórias de pioneirismo, determinação e coragem. Sob a direção do confrade Manuel Antunes de Souza, que presidia a memorável reunião, foi definido o nome de Centro Espírita Paz e Luz, aprovado por unanimidade, bem como apresentado o projeto do estatuto e eleita a primeira diretoria, composta pelos irmãos Carlos Eugênio de Souza, presidente, João Azevedo da Silveira, secretário, e José Secheleiro, tesoureiro. De uma história rica em detalhes, destaca-se a primeira sessão mediúnica em 28/6/1909, na sede da Rua Marechal Deodoro, número 50. A filiação à Federação Espírita do Paraná e compra do primeiro imóvel em 20/8/1913 para a instalação do albergue noturno. A inauguração de sua sede própria em 14/2/1938. A grande reforma das instalações, iniciada pelo presidente Silvio Moreira da Fonseca em 2004 e concluída pela presidente Edenilce Drula em 2005. Somos nós, quem somos nós? Como que a senhora conheceu a doutrina espírita? Como que foi o início da senhora com o espiritismo? De uma forma geral, a minha mãe sempre gostava, né? Então, mas não que fosse assim de seguir, mas nós sempre estávamos presentes, mesmo que fosse uma vez ou outra, estávamos presentes. Mas aqui
Aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá. Mais tarde, eu fui trabalhar em Curitiba e, por convite de uma colega, eu fui ao centro, só que não era afiliado à Federação Paranaense, era afiliado à Federação Paulista. E lá foi em 1988, então só final de semana que eu não participava, porque final de semana eu vinha para casa. Eu fiquei lá o tempo todo nesse centro e a moça que me levou, ela não ficou no centro, eu fiquei. Fiquei até o dia que eu vim embora, o dia que eu me aposentei. E como eu não poderia mais ficar sem a casa espírita, sem o espiritismo, sem ter contato com pessoas, com estudo, com a própria espiritualidade, aí eu fui para o Paz e Luz, que eu já conhecia também, porque quando eu pegava férias, que eu vinha para casa, eu ia no Paz e Luz. Isso durante o decorrer de 87 até 2001, eu ainda ia no Paz e Luz. Mas quando eu voltei, em outubro de 2001, eu fui para o Paz e Luz, porque eu não poderia ficar longe da doutrina, dos amigos também. Esse tempo fez amigos? Não, eu fiz outros amigos, né? Porque conhecia uma ou outra pessoa, mas não... E ali eu conheci muita gente. Bom, a Casa Espírita Paz e Luz, ela não está atendendo para palestras, para estudos presencial, mas a Casa Espírita colocou à disposição os estudos que nós temos na quarta-feira, na terça-feira, às 19h30, e nesse sentido de que o nosso estudo, a nossa contribuição, nós fazemos também com leituras que a Casa Espírita coloca à disposição na sua biblioteca, os seus livros, que lá estão. Se por um acaso não tem o livro que a pessoa precisa, faz-se o pedido através do telefone da Casa Espírita Paz e Luz, que não fica ninguém lá durante a semana, mas um dia, na quinta-feira, sempre tem alguém lá das 18 horas até às 19, 19h30, que está à disposição. É só chegar na Casa Espírita Paz e Luz e que lá vai encontrar os livros. Tem as obras básicas, que são as necessárias para iniciar a doutrina espírita, para saber como realmente funciona a doutrina espírita. E que todos que puderem ou quiserem, tiverem a vontade de conhecer e que queiram ter uma vida um pouco mais tranquila, conhecendo dentro das obras o que é necessário para cada um, vai se sentir muito bem e será bem recebido, de acordo com o que a pessoa precisar. Estará sempre alguém lá nesse período para atender nessa parte aí. Nossa, que maravilha! Eu conheci externamente a Casa Espírita quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu passava por ali. Houve uma mudança muito grande no prédio. Hoje a fachada é fechada, na esquina tem as portas, ali como é que era antes? Antes, na parte ali da Rua Vieira dos Santos, esquina ali, a porta era ali na esquina. Era uma porta
bem grandona, daquelas antigas mesmo, que era mesmo. Dava acesso direto ao salão, onde é o salão da palestra. Depois, mais tarde, eu não acompanhei esse período aí. Daí houve uma outra modificação. Que daí era dos lados, tinha uma porta do lado mesmo, não é na Vieira, no outro lado. Tinha uma porta de vidro, tinha uma janela vitrô daqueles antigos de ferro, e a porta também era de ferro. E depois tinha uma outra porta de ferro, que daí já dava lá na sala que era entregue o sopão para as pessoas que procuravam, as pessoas de rua, moradores de rua, para quem chegasse ali, que era distribuído ali o sopão. O sopão era feito ali, onde hoje é a biblioteca. Ali era o atendimento da alimentação para os moradores em condição de rua. As senhoras faziam o sopão e tinha os dias certos. A casa já era 2 pavimentos? Não. Era só a parte de baixo? 2 pavimentos foi a partir da Receita Federal. Ela distribuía essas mercadorias que eles aprendem. Aí depois eles têm essa... Para instituições? Para as instituições. E a Casa Paz e Luz, ela foi contemplada com isso. Então, com essa doação... Fez bazar? Daí foi feito ali. Nós tivemos que sair dali. Ali, quer ver que foi no ano 2005. Nossa, é recente a obra. Recente. 2005. Nós fomos ali próximo e ficamos até eles terminarem a obra, aí nós fomos para lá. Que aí a casa assume essa configuração nova, que é com escada, com o pavimento em cima, para as salas de evangelização lá em cima. Sim, não tinha nada disso. E de lá para cá, daí em 2006 nós voltamos para lá. Não foi muito tempo. Foi rápida a obra? Foi rápida a obra. Depois disso, daí tínhamos a nossa sala de passe, a câmara de passe ali, era um pedaço ali do salão também. Não era lá atrás, aquela parte que fazia parte do sopão também, aquela parte da... Não, depois da reforma não. Depois da reforma, ali onde a parte que é a câmara de passe, um pedaço era a biblioteca, ali na frente que tem aquela parte de vidro, ali a janela de vidro. Aí tinha um pedaço atrás que era a cozinha, era pequenininha, mas só para atender o pessoal ali, alguma coisa, e tinha banheiro ali. Tinha mais um banheiro que foi tirado, sim. E hoje já não é mais assim, daí foi aberto isso daí, que ficou uma biblioteca pequena, ali nessa porta de vidro. E mais tarde, porque ainda tinha o sopão continuava lá. Depois disso, daí o sopão saiu, foi para outro local, aí houve uma reforma ali para fazer a biblioteca naquele local lá. E também foi tirado a outra salinha que tinha, que era a câmara de passe, para fazer a atual câmara de passe, onde era a biblioteca. A biblioteca ficou muito bem acomodada, agora a gente entra na casa ali, a biblioteca é ampla, né? Os livros muito bem distribuídos, né? Uma biblioteca bem farta, né? E daí foi sendo ajeitada. A casa possui uma divisão, um layout hoje muito bem feito, né? Os locais. E aumentou a parte ali da palestra, o salão, porque já não estava comportando. Bem, eu estou em casa já todo esse tempo,
Quando eu saio é uma vez ou outra, agora eu estou saindo, que estou indo no médico, que ano passado não foi possível, porque nós não sabíamos o que na realidade estava acontecendo mesmo, né? O que podia, o que não podia. E agora eu estou indo no médico, então preciso sair, mas eu fico em casa. E também claro, eu sinto saudades das pessoas que eu não vejo. Algumas eu vejo através das lives. Ainda bem que existe a live, porque antes não... Se fosse num outro tempo, nós não teríamos nem esse contato. Verdade. Hoje nós temos esse contato e que nós possamos, mesmo separados, sem ter contato, mas que possamos logo estarmos todos trabalhando para o bem de todas as pessoas que nos procuram, que vivem conosco, para o nosso próprio bem e continuar fazendo o melhor que possamos para amenizar o sofrimento de alguém. É claro que nós não podemos nos dizer que nós não estamos fazendo nada para ninguém, nós estamos fazendo para nós. Tudo o que nós fazemos é para nós mesmos, nós precisamos disso. Deus nos deu essa possibilidade de poder melhorar a nossa capacidade de ser humano, de espírito, que possamos ter a nossa elevação mais limpa, mais tranquila, porque aqui nós trabalhamos, mas quando saímos daqui, nós também vamos trabalhar. Maravilha. E é isso que nós precisamos, ter certeza de que a vida continua e que nós estaremos sempre trabalhando para o próximo e para nós. Maravilha, gratidão. Então, eu tenho uma ligação com o Espiritismo, digamos que desde sempre. O meu avô já era trabalhador dessa casa espírita, digamos que até um dos seus fundadores. Lembro bem que na minha infância, minha avó, quando adoecíamos, vinha até a casa espírita Paz e Luz buscar medicamentos homeopatas, porque nós tínhamos aqui, que funcionou até eu voltar a essa casa já adulta, funcionou uma farmácia de homeopatia. Nós tínhamos uma médium receitista e que preparava as doses e mandava aqueles que vinham buscar em busca de um medicamento, de um alívio. Nós, quando criança, éramos tratados com esse tipo de medicação vinda da nossa casa espírita. Então, mais tarde, realmente ingressei na casa, faz 33 anos, mais ou menos, que faço parte dessa casa sem interrupção. Eu conheci a Casa Espírita Paz e Luz pela minha mãe, ela começou a frequentar. Algum tempo depois, eu comecei a ir junto com ela para conhecer, ouvia falar pouco sobre a doutrina, e então, por curiosidade, eu fui conhecer. Foi no ano de 2018, atualmente faz 2 anos e meio que eu frequento. Sou trabalhador da juventude lá. Dentro da Casa Espírita a gente tem um projeto que é um Instagram que a gente divulga o espiritismo para tirar os dogmas, essas coisas que as pessoas pensam sobre o espiritismo, sabe? E é de uma forma divertida que a gente mostra a doutrina, enfatizando a doutrina, colocamos trechos dos evangelhos, colocando posts de uma forma divertida, com figurinhas, com personagens
da doutrina espírita. Bom, eu tenho só a agradecer, assim, de todo o meu coração, Paz e Luz, por tudo que já me proporcionou. Não só o nome, né, da Casa Espírita, a estrutura em si, porque para mim é uma escola onde eu aprendo, é um hospital onde eu me curo, renovo as minhas energias e eu saio dali outra pessoa sempre. É uma casa porque é o meu lar, é onde eu sempre quero estar, a não ser na minha casa. É um lugar incrível, onde eu conheci várias pessoas que são muito importantes para mim. É onde eu tô com a minha família e é uma família, né? Então eu tenho muito a agradecer às pessoas que ajudaram a construir a casa, aquelas pessoas que eu não conheço, aquelas pessoas que eu não tenho muito contato, mas mantêm isso. A todos que trabalham, sabe, cuidam e zelam por esse lugar, por esse nome, por essa família. Então, é só gratidão. Quando a gente chegou de Ponta Grossa, logo que a gente se instalou, nós fomos conhecer a Casa Espírita uma vez que a gente já conhecia a doutrina. Chegamos num dia de confraternização, onde fomos recebidos pela Dona Mariquinha. Ela nos acolheu com muito carinho. Mesmo nós, de mãos vazias, porque não sabia da confraternização, ela falou, não, entrem filhos, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos a essa casa. E outro fato muito importante também foi os meus filhos. A minha filha, que também foi participante do DIGE, com as crianças, ajudava eles lá na evangelização. Isso foi para mim muito importante, porque ela participou também, inclusive, da URI. E o meu filho, que começou a estudar, a Joana de Ângeles, no grupo de estudos, graças a esse estudo, hoje ele é um psicólogo. E meus outros 2 filhos, que também participam da casa, colaborando, ajudando, já colaboraram no passe, colaboraram nos auxílios lá da casa. Eu sou muito grata a essa casa, porque ela me deu muita coisa importante, amizades muito boas. A Casa Espírita, na realidade, eu não conhecia. Eu estava procurando algumas respostas. Só que eu fui para a Casa Espírita no melhor momento da minha vida. Quando eu me deparei que eu já tinha um bom trabalho, que eu tinha uma família, que tudo que eu sonhei, tudo que eu quis, eu já tinha conquistado. Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa para agradecer isso. E na realidade, com a minha ignorância, eu fui para a Casa Espírita para fazer doação, para fazer caridade. E teve mais um ponto muito importante para mim, para ir para a Casa Espírita. Os meus netos estavam pequenos ainda e eu queria aprender a ter um direcionamento para eles. Eu achei que seria um bom motivo, né? Aprender para poder ajudá-los e ajudá-los não, mas ensiná-los. Tanto que eles foram comigo para a Casa Espírita já desde pequenos, né? E eu fui para a Casa Espírita nesse melhor momento, porque eu queria fazer caridade. Só que eu cheguei lá e me deparei que eu precisava primeiro aprender para depois fazer. Para minha surpresa, eu estou há 10 anos na Casa Espírita e faz 10 anos que eu estou aprendendo. Então, foi muita ingenuidade da minha parte achar que eu ia fazer alguma coisa. Eu estou lá hoje, até hoje, só recebendo. Mas sou muito grata à casa e hoje sou uma trabalhadora, né? Também gosto muito do trabalho que eu faço. Eu adoro estar na Casa Espírita, eu gosto de todo o trabalho. A gente se divide, porque nós somos poucos trabalhadores, né? Mas todos os trabalhadores lá se dividem, todo mundo faz um pouco. Na Casa Espírita Paz e Luz, né? Se deu depois que eu vim embora para Paranaguá. Eu sou paranaguara, né? Mas em 2001 eu já morava em Curitiba, não conhecia ainda a doutrina espírita, e foi quando meu pai em 2001 foi fazer uma cirurgia cardíaca e entrou em coma.
E nós naquele desespero, né, toda a minha família. E quando uma amiga disse pra mim, por que você não vai numa casa espírita, né? Tem ali pertinho da tua casa, Mensageiros da Paz, que é lá no bairro Rebouças, em Curitiba. E eu morava 2 quadras lá. Aí um dia eu fui numa palestra e me apaixonei. Fui lá que eu, no momento que eu tava tão triste, né? Eu me encontrei. Porque eu sou de berço católico, né? Mas a gente não tinha o hábito de frequentar a igreja, né? De ir todo domingo à missa. E então a gente não tinha muita ligação. Mesmo sendo católico, eu era, né, como a minha mãe, né? Nós éramos devotos de Nossa Senhora do Rossio, a nossa padroeira do Paraná, mas eu precisava de alguma coisa a mais, que me respondesse, que me tirasse as dúvidas, né? O porquê que as coisas acontecem na vida da gente. E fui lá no Paz e Luz, nesse momento de dor, né? Que como se diz, você não vai pelo amor, vai pela dor. E eu nesse momento fui acolhida, fui bem acolhida lá no Mensageiros da Paz, que até hoje, né? Eu sou grata às pessoas que me receberam naquele momento. E quando eu comecei a frequentar a palestra, comecei a fazer amizade, eu fui convidada a fazer o estudo. E foi ali que eu fui cada vez mais gostando, né? Estudando o que realmente era, o que é o espiritismo. E foi ali que eu fui me identificando. Eu falei, é isso que eu estava precisando na minha vida espiritual, né? É porque eu aqui estou encontrando as respostas, né? E ali comecei a fazer estudo, fui participando das atividades da casa, né? Lá na época eles tinham um trabalho assistencial que eles faziam uma vez no mês, que eles visitavam uma casa, um lar de idosos, né? E uma casa de recuperação de pessoas com problemas mentais. Aí eu fiz a opção de fazer a visita no lar de idosos. Então, uma vez por mês, eles faziam aquela reunião, convidavam as pessoas frequentadoras da casa e trabalhadores para ir fazer essa visita. E lá eu fui me identificando, gostando de cada vez mais, né? Sendo acolhida, trabalhando, né? Que eles tinham um projeto muito bacana na casa. E comecei eu vinha final de semana para visitar meus pais, né? Comecei a trazer livros. Eu comecei porque a gente, quando começa a ser espírita, a gente começa pelos livros, né? Não pelas obras básicas, né? Eles já vão nos mostrando aqueles livros mais fáceis de entendimento. Eu comecei a ler e comecei a trazer para casa, ler, para mim ler. Aí, no momento que eu fui contar para minha mãe, falei, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Ela, o quê? Falei, eu tô frequentando uma casa espírita lá em Curitiba. Daí a minha mãe se assustou. Meu Deus, que coisa, você inventa cada coisa, André. Vai se meter nesse negócio dele. Sabe aquela coisa assim de macumba, né? Como eles usam essa palavra. Depois que eu fui entender o que é macumba, saravá, né? Porque dentro da doutrina espírita a gente também estuda isso, né? E a mãe não gostou naquele momento. Ela falou, pô, nós somos católicos, né? Você vai ficar se metendo nessas coisas. Eu falei, mãe, não é isso que a senhora... que todas essas pessoas acham, né? A gente precisa conhecer. E eu comecei a trazer livro, por exemplo, para casa. Cada vez que eu vinha final de semana, eu vinha com um que eu já lia, né? Que eu já estava lendo, e trazia um outro, ó, sempre na bagagem. E ela começou a ler. E ela começou a ler, gostar, né? E hoje eu digo que ela é mais espírita do que eu. Como é que foi para a senhora saber que a filha estava na casa espírita, assim, estava buscando uma outra religião que não aquela, né, que era da sua família desde sempre, né? E aí ter essa notícia e dizer, o que será que está acontecendo? Para mim foi estranho, né? Como eu falei, né? Como ela falou, eu falei, no momento que ela me contou, eu falei, você tem cada uma, hein, Andréa? Mas tudo bem, né? Era o motivo dela aí, eu entendi, né, que ela foi procurar uma coisa boa para ela. Eu nunca interferi
nas atitudes dos meus filhos, sabendo que era o melhor para eles, nunca interferi, né? Aí tá, passou, ela começou a frequentar, morando mesmo lá. Daí um dia eu, saindo de lá da igreja católica, que eu ia toda quarta-feira na novena, né, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, passei ali pelo Paz de Luz. Passei ali, vi as moças costurando, ali as meninas costurando, né? Me interessei, né? Eu já conhecia algumas delas, daí conversando com elas, perguntei se elas queriam uma voluntária, estavam precisando. Daí a Nilceia, na época, falou, estamos sim. Você me deixa teu telefone aqui, que a gente vai arranjar alguma coisa, já te chamo. Mas aquilo ali foi rapidinho, sabe? Para ela me chamar, né? Já me chamou. Daí cheguei lá, já comecei a dar aula para as meninas, né? De ensinar sapatinho de crochê, que na época acho que era Mamãe Gestantes os nomes, né? Que as meninas aprendiam a bordar e elas ganhavam a cesta básica todo mês, né? Ganhavam um vale transporte e era um projeto muito bonito, sabe? E a gente aí no dia da entrega da cesta básica fazia uma palestra, inclusive até algumas vezes daí, depois que eu já tinha me entrosado bem com a casa, eu já comecei também a dar uma palestra, né? Nossa, que legal. Para elas, né? Ensinando assim, não palestra assim, coisa, Sim, ensinando sim, assim. orientação para elas, uma enquanto orientação. gestantes. E durante a aula a gente ensinava como elas a ter a higiene, né? Porque muitas delas assim muito carentes e com mau cheiro, né? E a gente explicava para elas, olha, toma banho antes, assim, você vem para um lugar. E muitas não sabiam nem rezar o Pai Nosso, nunca tinham rezado, tudo isso a gente ensinava, né? Inclusive até tinha uma assim que ela era tão nervosa com o filho dela que ela falou assim que às vezes ela tinha vontade de jogar ele pela janela. Nossa, aquilo ali pra gente assim foi tão coisa, eu falei, nossa, e daí a gente começava, sabe, a explicar, a doutrinar, sabe, e depois ela dizia, dona Ziza, eu já estou fazendo oração em casa. Que maravilha. Era muito, muito, muito bom. Tanto acho que para ela, não tanto para elas como pra gente que tá, né, ali na frente daquele trabalho. Então, para mim foi muito... Eu falei assim, se ela foi pela dor, eu fui por amor. Nossa, para mim foi uma transformação, né? Porque até então a gente busca as coisas, os porquê, a gente não tinha esse entendimento, né? E ali naquela casa eu comecei a aprender, né? O entendimento dos porquê na nossa vida, das contrariedades, das coisas que a gente passa, dos tropeços. E eu fui sempre muito bem acolhida ali, graças a Deus. Eu acho que eu fiz uma excelente amizade ali, né? Posso dizer assim que tem muita gente que gosta de mim ali, então eu me senti sempre bem acolhida, sempre. Eu falei assim, e a gente não tá ali por aquela pessoa, assim, se você se desentende com uma pessoa, você não tá ali por causa dela. Você está ali porque você gosta daquele ambiente, daquela casa que te acolheu. Para mim sempre foi assim, sempre fui muito bem acolhida. Eu toda a vida acreditei mesmo, antes de ser espírita, né? Eu acreditava que esse hoje é o meu lema, né? Que nada acontece por acaso na vida da gente, que as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Por mais que seja passageiro, não é em vão, né? E depois que eu fui para a casa espírita, hoje mais do que nunca, apesar de eu estar um pouco afastada, né, que eu até comentei, que eu até brinco, que eu falo que eu estou desviada do espiritismo, porque faz mais de um ano, né, que eu não estou, foi antes da pandemia, que eu não estou frequentando a casa, mas eu levo isso sempre comigo, que tudo que acontece em minha vida, nada é por acaso, né? Principalmente as pessoas que cruzam, que foi as pessoas que a gente conheceu ao longo desses anos, né, na Casa Espírita Paz e Luz, que nós criamos vínculos de amizade, pessoas que hoje não estão mais lá, mas mesmo assim a gente ainda tem amizade, porque temos a mesma afinidade, né, gostando da mesma doutrina, e por ali a gente conheceu muita gente, minha nossa. Então a Casa Espírita Paz e Luz foi, na verdade, o nosso segundo lar, porque a gente acaba tendo vínculos de amizade, trocando experiência,
nos estudos que a gente faz, a gente acaba não só estudando, mas é como se fosse uma terapia, porque a gente acaba levando problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? E a gente às vezes ouve um relato de um colega que está ali, às vezes, com uma situação pior do que a nossa, né? E a gente acha que o nosso problema é sempre maior, né? Então, na troca de experiência, coisas às vezes que está guardado aqui, que a gente às vezes não tem coragem, às vezes, de abrir o coração, mas ali a gente se doa, né? Às vezes acaba falando coisas assim e acaba vendo que aquilo tudo que acontece na vida da gente não é por acaso. A gente está vivendo aquilo ali porque realmente são coisas, né, de vidas passadas, ó, coisas dessa vida também, que a gente também acaba aprendendo, né, durante a doutrina, que não só ficar colocando, achando que porque você errou no passado que você está passando por isso, né? São coisas dessa vida também, que, como uma frase muito linda que eu aprendi no Paz e Luz, né? Que a tua semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E foi lá que eu aprendi essa frase, nunca mais esqueci, né? E isso eu levo para minha vida, por mais que eu não esteja tão frequente, né, na doutrina hoje, mas é esse caminho que eu sigo. Eu só tenho que agradecer. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né, nesse vídeo que vocês estão fazendo. Eu acho uma coisa bem válida. E como você falou, a saudade é imensa, né? Eu tenho muita saudade, sempre fico falando, né? Então, que todos os meus amigos, aqueles que já passaram pela minha vida, os que vão passar, que recebam esse meu abraço nesse momento, né? Muito carinhoso, de coração, no fundo do meu coração, que eu amo todos, né? E aquela casa também, que eu falei assim, essa é minha segunda casa, sempre que eu chego lá, né? Que às vezes a gente sai daqui assim com o coração oprimido, chega lá, eu volto renovada, volto com outra, né? Com outra energia, tão bom. Falei assim, então, essa casa que receba o meu abraço. Quero agradecer, né? Essa oportunidade de estar participando de mais um ano na casa, no Paz e Luz. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Deus por me mostrar essa doutrina tão maravilhosa, de me mostrar o início, né, do que é ser espírita, porque, como se diz, não é fácil, né, ser espírita. A gente tem que estar sempre se orar e vigiar e cuidar dos nossos passos. Tenho que agradecer as pessoas que me ensinaram, pois eu aprendi muito, muito mesmo, né, principalmente no meu início, as pessoas que me deram orientação, as pessoas que foram minhas professoras, né, nos estudos, meus professores, as pessoas, a todos que passaram por ali, né, fazendo palestra, que a gente acabou criando vínculos maravilhosos com pessoas de outras casas, né? Eu só tenho que agradecer, né? Então, meu profundo carinho, amor a todos vocês, tá? Uma alegria muito grande poder fazer parte aqui do litoral, dessa equipe, dessa família Primeira U. Eu me recordo que, ao chegar ao Paraná, no final da década de 90, eu levei um tempo em função dos compromissos profissionais até poder me fixar na questão do movimento espírita. Então, ao chegar aqui em Paranaguá, fui buscar as casas espíritas e aí descobri aqui pessoas maravilhosas. Pessoas que me acolheram, não como um amigo, mas como alguém da família. E eu aqui chegando com os meus familiares no Rio Grande do Sul, me senti completamente em casa. Bom demais saber que esses corações que vibram no trabalho do Cristo se reencontram. E Paranaguá, para mim, foi esse reencontro de corações amigos, de espíritos afins, e ao longo desses anos as amizades só foram se fortalecendo, cada vez mais os laços se estreitando, e hoje a gente convive de uma maneira assim que parece que nascemos aqui e parece que foi uma vida inteira. Não representa assim, só apenas um período da nossa vida, né? Representa-se algo muito maior. Só temos a agradecer a Paranaguá, as casas espíritas de Paranaguá, o Paz e Luz, essa referência que nós temos na nossa região, né? Por muitas vezes me peguei pensando nesse período de tempo
trabalhando no bem, 112 anos. É algo assim maravilhoso, né? Conheci a Casa Espírita através da muita peregrinação, buscando respostas, procurando entender o porquê dos nossos sofrimentos, e graças a Deus eu cheguei até a nossa Casa Espírita, Paz e Luz. Foi uma coisa assim que eu posso dizer maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque se eu penso hoje que se eu não tivesse chegado na Casa Espírita, eu não sei como eu estaria, em que grau, talvez de depressão, de tristeza. Graças a Deus, aqui na Casa Espírita Paz e Luz, eu pude encontrar consolo e esperança. Conheci pessoas maravilhosas que me acolheram de braços abertos. Só tenho a agradecer a todos que trabalham na Casa Espírita. Agradeço cada momento que passo e pretendo ficar um bom tempo até o fim, né? Nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E o que mais me chama a atenção lá, o motivo que eu tenho interesse até hoje de aprender, é a forma que o Espiritismo nos meio que obriga a você sempre estar estudando e evoluindo. Ele te ensina a questionar as coisas, para você sempre estar aprendendo cada vez mais. Em relação a frequentar a casa da minha família, minha esposa frequenta a Casa Espírita, a minha filha desde nova frequenta a Casa Espírita. Agora ela está um pouquinho mais afastada pelas questões da faculdade, mas ainda está vinculada a um grupo de WhatsApp onde os jovens trocam algumas ideias e a gente consegue trabalhar alguns materiais. O meu filho tem 10 anos, esse a gente pode dizer que nasceu também em berço espírita, que desde pequenininho frequenta, né, a casa, participa da evangelização, já passou por alguns ciclos ali dentro, e vim para casa através da minha mãe, frequentadora assídua da casa, da minha tia, Bel, também bem conhecida do pessoal da casa, a Maribel, trabalhadora assídua também, principalmente no campo da mediunidade. Em relação ao trabalho na Casa Espírita, eu não gosto de dizer que eu sou um trabalhador, isso é uma percepção minha. Eu vejo que eu tenho muito mais a fazer pela casa, tenho que me dedicar mais aos trabalhos, que eu tenho mais a oferecer, e também, de certa maneira, isso retorna, né, para as nossas vidas como bênçãos e como alívio para as nossas dores e nos dá saúde para vencer as nossas dificuldades, principalmente nas questões psicológicas, éticas e morais. Olá, eu sou o William Ribeiro, tenho 29 anos, frequento a Casa Espírita Paz e Luz há mais ou menos 2 anos. E nessa ocasião especial, gostaria de parabenizar a casa pelo vasto trabalho que tem feito durante todas essas décadas. Parabenizar todos os seus trabalhadores de agora e trabalhadores passados por todo o empenho, por toda a dedicação e todo o carinho com que desempenham as suas tarefas, e que venham muitas mais décadas aí no percurso histórico da casa, sempre trabalhando para o bem e para o esclarecimento das pessoas. Muito obrigado. Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de Ideal Espírita do Paraná. Foi com muita alegria que recebi o convite da primeira URI Litoral sobre a presidência de Gibran Carini para falarmos um pouco da Sociedade Espírita Paz e Luz, do Centro Espírita Paz e Luz, da Casa Espírita Paz e Luz. Esses foram alguns nomes que essa casa de oração recebeu ao longo desses 112 anos de existência e de trabalhos e atividades doutrinárias ininterruptas junto à comunidade de Paranaguá. Aos 14 dias de fevereiro de 1909,
na residência do confrade Vitor Lopes de Oliveira, aconteceu, junto com um grupo de amigos, a primeira reunião para tratar-se a fundação de um centro espírita na cidade de Paranaguá. Ali tiveram presente Carlos Eugênio de Souza, Manuel Antônio de Souza, Manuel Gonçalves Maia Júnior, José Sequileiro e João Azevedo, entre outros amigos que ali assinaram a ata. Logo foi decidido o presidente, que foi composta desta forma: Carlos Eugênio Souza como presidente, José Sequileiro como tesoureiro e João Azevedo como secretário. Dado aí já respectivo início desta ata, começaram as atividades do Centro Espírita Paz e Luz. A primeira reunião mediúnica que temos notícias aconteceu em 28 de junho de 1909, na residência deste confrade Vitor Lopes, que ficava na rua Marechal Deodoro, número 50, bem no centro de Paranaguá. A sua sede própria teve início em 1938, onde continua até os dias atuais esta mesma sede. A casa também teve vários trabalhadores, pessoas incansáveis para que as portas e essas atividades nunca se fechassem, como seu Manelito, o seu Ernesto Coussat, a dona Julieta Coussat, que era sua esposa, dona Edith Lobo, dona Yolanda Gutierrez. Dona Yolanda tinha um papel muito importante quando iniciei as atividades nesta casa por volta de 1991. Dona Yolanda era a pessoa responsável pela farmácia homeopática. Era ela que manipulava os remédios para aqueles que chegavam necessitados na casa, e Dona Julieta era a médium receituária. Assim, quando chegava a receita em suas mãos, carinhosamente Dona Yolanda Gutierrez manipulava aqueles remédios para que assim aquelas pessoas que chegavam aflitas, adoentadas, com dificuldades, outra qualquer, eram atendidas, e Dona Yolanda sempre com aquele sorriso alegre, atendendo as pessoas ali na casa. Temos também trabalhadores que ainda continuam encarnados, como o Dr. Reliel Godoal, que foi presidente da casa, diretor doutrinário por muitos anos, a Dona Odete Cabeleireira, que é muito conhecida na cidade de Paranaguá, a Idenilce Drula, que foi uma trabalhadora também incansável por muito tempo nesta casa, a Solange França, enfim, sempre tivemos ótimos trabalhadores. Eu cheguei na casa, como falei, por volta de 1991, e ali era muito interessante quando nós chegamos. A casa, a reunião doutrinária, as palestras públicas, acontecia por volta das 5h30 da tarde. Eram 30 minutos de reunião. Eu me recordo que foi a Dona Julieta que me recebeu na época, e poucas pessoas ali frequentavam. Era feita uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois eram aplicados os passos, mas eram poucas pessoas, até pelo fator horário, que era 5h30 da tarde. Então, as pessoas que trabalhavam, que deixavam os seus trabalhos, suas atividades do trabalho, só chegavam após as 18 horas. Então, muitas pessoas chegavam ali só para receber o passe mesmo, mas sempre eram muito poucas. E claro que, conforme nós fomos frequentando a casa, participando de grupos de estudos que acontecia à noite, um grupão grande, né, onde nós estudávamos ali o chamado CUEM, né, que é o Centro de Orientação Mediúnica de Estudos, e claro que tinha um grupão ali, e daí fomos incrementando para que esse horário de palestra pública fosse para as 18 horas. Passado um período, essas atividades foram para as 18 horas. Mas enfim, o tempo foi passando e chegou uma época que precisaram que fosse o vice-presidente da casa. Fomos recebendo esse convite para ser o vice-presidente,
E como também me envolvi com o meu trabalho por um bom período, ali eu fiquei afastado da casa, mas não como trabalhador, mas sim só como frequentador. Em 1999, como nós retornamos à casa, convidaram-nos para ser diretor doutrinário. E ali, essa presidência, essa diretoria que foi formada, ela se desfez logo depois. Então nós ficamos presidente por um período, que foi o chamado presidente tampão. Por isso que as eleições na Casa Espírita Paz e Luz, hoje ela acontece em dias, em anos ímpar, antes eram anos pares, porque como isso aconteceu em 1999, consegui ainda cumprir o mandato tampão em 2000, em 2001 nós fizemos uma eleição mudando lá o estatuto da casa. Após as eleições em 2001, fomos reeleitos em 2003, onde tivemos aí várias atividades, alguns projetos foram implementados à casa, muitos conhecidos, como era distribuído uma sopa junto à comunidade de Paranaguá também, aquelas pessoas, moradores de rua, e um projeto que foi muito legal, que foi implantado em nossa gestão, foi o projeto Mãe, que a gente atendia as mães carentes, porque a princípio era só confeccionado enxovais, por um grupo de senhoras já desde da época e praticamente da fundação do Centro Espírita Paz e Luz, mas esse projeto Mãe ele criou um corpo, criou proporção, aonde nós conseguimos fazer aí, atender a comunidade. Eu não me recordo exatamente quantas mães eram atendidas por mês, mas eram atendidas com cesta básica, elas tinham cursos de manicure, pedicure, inclusive fizeram alguns cursos de panificação junto ali à Casa do Pão Caseiro. Também elas tinham atividades durante a semana, faziam o evangelho no lar, aí dentro da Casa Espírita. Era um projeto que atendia a comunidade muito bem. E claro que nós também fazíamos esse atendimento a domicílio, fazíamos todo um cadastro para que ali pudesse atender essas mães. Então as atividades doutrinárias também nunca pararam, né? Como nós falamos ali que por volta de 1991, quando chegamos à Casa Espírita, eram poucos trabalhadores, poucas pessoas ali se reuniam. E a casa só começou a crescer e aparecer porque começamos a fazer a chamada Feira do Livro. E daí quando nós íamos para a praça, íamos para o supermercado, enfim, em algum lugar, as pessoas falavam assim: nossa, mas como que eu posso fazer para frequentar a casa? Então lá a gente distribuía os horários das atividades, as reuniões públicas, que aconteciam 3 vezes por semana. As reuniões públicas eram segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas. E com a Feira do Livro, isso foi crescendo. Em 2001 também, quando assumimos a presidência pela primeira vez, colocamos o rádio, o Momento Espírita. Uma rádio gostou, a outra rádio também colocou, até que com o tempo isso foi crescendo, nós estávamos com as 3 rádios locais da cidade de Paranaguá, falando do movimento espírita, do momento espírita e divulgando ao mesmo tempo a Casa Espírita Paz e Luz. A reforma que aconteceu no início do ano de 2003, nós tivemos uma parceria junto à Receita Federal, que ali o Dr. Marco Antônio, que era o delegado da Receita, junto com a sua esposa, eles começaram a distribuir todos aqueles materiais apreendidos pela Receita para as entidades filantrópicas da cidade de Paranaguá. E a Casa Espírita foi contemplada, à época, por 3 vezes, onde nós conseguimos fazer essa grande reforma, conseguimos fazer o piso superior, né? Começamos a dar início, e ela finalizou com a presidente Ednilce Drula. Então, assim, nós temos uma pequena história aí para falar para vocês, né? Falamos agora para vocês a respeito da Casa Espírita Paz e Luz. Gratidão pelo convite, muita paz a todos e até a próxima oportunidade.
Bom, agradecer demais a Dona Odete que cedeu seu tempo, nos recebe aqui na sua casa. Muito obrigado, minha amiga. Bom demais estar aqui contigo. Quem agradece sou eu. E nesse agradecimento eu quero estender também a todo o meu povo do Paz e Luz. Principalmente a Dona Valdete, que está tão longe, Maria Valdete Filipowski. Quase o nome da vacina, né? É verdade, é verdade. Gente, ela está lá na Itália, ela e o marido. Não puderam retornar ao Brasil, porque está esse problema todo da pandemia, né? Sim. Então, ela está lá, mas está confiando no nosso trabalho aqui. Mas então, Dona Odete, é uma vida, né? Década de 60, como que era a estrutura da casa? Como que era, assim, a casa em Paranaguá? Bem humilde. Nós tínhamos somente aquela parte inferior e, tipo assim, um terço do que ela é hoje. Tinha uma parte do terreno que não tinha construção? Não tinha construção. Inclusive, aquele terreno, ele era totalmente em pedregulho e terra, e a gente tinha ainda que, às vezes, dar uma limpada e tal, porque se agasalhavam ali, às vezes, pessoas que iam dormir, né, ao relento, dormiam ali. Então, aí, depois de muito tempo, em 95 mais ou menos, em 95, foi que nós construímos a outra parte que pegou todo o terreno. Só no pavimento de baixo ainda? Só no pavimento de baixo. Porque em 2004, o Silvio que fez a parte de cima, né? Foi na gestão de Silvio que foi o presidente. Mas até então era só a parte de baixo. Mas quando eu cheguei em 62, e comecei a trabalhar em 64, 65 ali, nós só tínhamos mesmo aquela parte pequena e bem baixa. O terreno todo não havia construção nenhuma. E como que era o trabalho da casa? Havia o quê? Palestras? Como que era? Palestras principalmente com Dona Edith Lobo. Oh, mulher maravilhosa. Ela retornou... fez o sopão, lembra? Pois então, ela retornou ao mundo espiritual? Quando foi? O mundo espiritual tem 4 anos agora. E Edith Lobo foi inclusive uma das minhas vices, uma das minhas gestões. E ela tinha uma facilidade de palestrar, assim como você tem. Ela não precisava ler, ela não precisava estudar. Aquilo fluía, era uma coisa impressionante. E na gestão que nós estávamos, também começamos o sopão. O sopão foi, acho que uns 7 ou 10 anos, mais ou menos, que era dada a sopa ali. Um trabalho social incrível, né? Grande. Ali nós tínhamos também, olha, o enxovalzinho da mãe solteira. As moças que vinham das ilhas, elas recebiam o enxovalzinho e também já recebiam a orientação da amamentação. Porque muitas moças que vinham, não sei se hoje também, mas hoje já tem mais outra tecnologia, mas elas não tinham a quem recorrer para ensinar a amamentação. Então nós tínhamos uma pessoa que vinha, que era a enfermeira formada de alto padrão, e ela dava a orientação para essas meninas. Todas elas recebiam o enxovalzinho, recebiam a palestra e recebiam a orientação da amamentação. Trabalho maravilhoso, hein? O Esther Xavier que liderava essas meninas da costura, e elas faziam bastante. E era impressionante, porque todo o nosso comércio de Paranaguá, por isso eu amo Paranaguá, eles nos ajudavam. Nos ajudavam com um saco de cimento, para nós construirmos, né, que a gente precisava expandir. Nos ajudavam com fazenda, panos para fazer os enxovalzinhos. Outras casas nos davam fios de linha para colocar nas máquinas. Muitas pessoas, às vezes, se cotizavam e compravam uma máquina de costura para levar para fazer mais enxovalzinhos. Nossa, trabalho todo de doação, todo voluntário. Todo... Ali nós tivemos também curso de corte de cabelo, cabeleireiros. Fizemos durante 2 anos cursos de cabeleireiros. Aqui em Paranaguá, vários salões, quando você passa, está escrito assim, Jô Cabeleireira, Maria Cabeleireira,
Jefferson, cabeleireiro, você pode ver que é um aluno meu. Nossa. E ali nós não só fazíamos os cortes gratuitos, porque você veja bem, além de você dar o curso, porque nós tínhamos o quê? Espaço físico, a minha mão de obra grátis e todo esse conjunto de logística, a gente pode entender que foi tudo Paranaguá que nos proporcionou. Nós não pagávamos luz, nós não pagávamos água. Nós tínhamos essa concessão, hoje não existe mais isso. Também de tantas pessoas maravilhosas que por lá passaram. Tá? E que sabemos que vão passar outros depois que a gente se for, isso nos fortalece um pouco mais. E quero dizer a você assim, que esse karma que Paranaguá tem, que nós temos um karma muito grande, porque aqui foi a escravidão aqui. Nós éramos a porta, né? Nós éramos onde chegavam. E toda vez que eu vou ao nosso museu, parece que as paredes choram, porque ali foi exatamente o que? A senzala, né? E aí você passando um pouquinho mais adiante, você chega no Pelourinho, logo em seguida, né? Temos ali o Pelourinho. Então, quando eu passo ali, eu vejo ainda escravos que não perdoaram, porque o perdão liberta e eles não conseguiram ainda perdoar. Aí você pensa assim, mas tantos anos se passaram. Há uma diferenciação muito grande do tempo nosso para o tempo deles. Você pensa que é muito tempo, mas é o tempo deles, não é o nosso, né? Então, quando eu olho aquele rio Itiberê ali, que é fantástico, eu penso, meu Deus, como Paranaguá é lindo. Temos a Bahia mais linda do mundo. Eu que já viajei para fora muitas vezes. Nós temos a Bahia mais linda do mundo. A natureza aqui é exuberante. E temos esse rio Itiberê aqui, ó, nos dando todas. Apesar do calor que nós temos aqui, esta brisa fantástica nesse momento. E quero dizer para vocês assim, estou feliz porque estou conversando com vocês. Nós mais ainda, nós. O melhor de tudo e de todos dentro da nossa, eu digo assim, religião, filosofia, tudo junto, tudo misturado, é o que esta mão faz, esta aqui não precisa saber. E a Casa Paz e Luz abraçando, acolhendo esses corações e dando oportunidade para que o trabalho aconteça, porque às vezes a gente sozinho tem muito boa vontade. Mas sozinho você não faz nada. Mas sozinho, né? Por isso que eu disse a você, eu agradeço e enalteço toda a diretoria. Todos que estão ali estão imbuídos num trabalho bom, num trabalho honesto e sem alardes, sem holofotes. Isso que me encanta. O trabalho é tão silencioso que a senhora não imagina a dificuldade que a gente está tendo agora para fazer esse trabalho de pesquisa, de colher informações, porque são 112 anos de doação, de tarefa no bem, que praticamente não está documentada. Até por isso que a gente está fazendo essa homenagem esse ano, né? E tá certo que tem que haver o silêncio, tem que haver, mas também não pode ser absoluto, porque a gente também tem que saber o bem, né? O bem tem que ser divulgado, não enaltecendo pessoas. Sim. Mas é uma instituição que traz luz para essa cidade há mais de um século, né? Sim. Então eu quero dizer para você assim, que não gosto de tristeza. Eu acho assim, que se eu puder transformar a tristeza em alegria, é normalmente o que eu faço. Mas não gosto de holofotes. Então eu agradeço assim, redobradamente por ter aberto essa sessão para a gente, por ter se permitido trazer essas histórias, por ter se permitido aqui conosco e nos receber desse jeito, né, Elmar? Nossa, a gente está se sentindo aqui bem demais. Eu estava tão preocupada porque vocês não tinham vindo, mas é que vocês estavam também fazendo outro, né, lá antes. Mas deu certo, olha, você vê. Agora, daqui a pouquinho, minha neta já vai me buscar, porque assim, nesta pandemia, alguém tem que me pegar daqui e levar lá, porque eu não posso pegar um ônibus, não tenho nem ônibus, temos, porque estamos agora em greve dos ônibus, né? Então, graças a Deus vocês chegaram na hora certa, no momento exato. E nós temos a agradecer. Então, como eu disse, né, anteriormente,
deve ter muita gente com saudade da Dona Odete, que agora nesse documentário vai te ver, vai rever pessoas que... Sabe, o afastamento social nos tirou essa coisa do abraço, de estar junto. Mas eles sabem que eu amo eles todos, todos. Eu conheço um por um. E eu quero dizer que eu também estou com muitas saudades, né? E que a gente possa, depois dessa pandemia, abraçar todos pessoalmente. Agora nós temos que fazer um abraço virtual à Casa Espírita Paz e Luz. Imensa foi a nossa alegria. Aqui estamos como atuais presidentes da URI. E quando fomos comunicados pela atual presidência da casa, na pessoa de Valdete Filipovski, nos solicitando a data para fazer uma homenagem aos 112 anos da casa. Em seguida, já compreendemos que teria que ser algo não presencial, em função da pandemia, e que a casa merecia um registro daqueles seus trabalhadores mais antigos, daqueles que por aqui passaram, e a maneira como todos os trabalhadores, enquanto litoral, se motivaram com esse projeto. Estamos aqui com o Marcelo, por exemplo, que é alguém que sempre abraça esses projetos conosco, que é da Casa de Morretes. E Omar, que foi conosco, fez as filmagens. Eduardo e Valdete, que estão na Itália, envolvidos também espiritualmente, completamente conectados com esse projeto. Então, por tudo aquilo que vocês já ouviram acerca dessa casa, que há 112 anos trabalha no bem, acolhe, ampara, nós só temos gratidão pela oportunidade de hoje ter essa lembrança mínima, uma lembrança mínima em relação a tudo que já se fez. Mas como muito bem nos lembrou Dona Odete, quando tivemos a oportunidade de visitá-la, que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Então, a casa realmente, por 112 anos, deu amor, amparo, sem holofotes, sem grandes alardes, como deve ser a tarefa do Cristo, em silêncio. Mas agora nos cabe o registro, e ficamos muito honrados pela oportunidade de aqui registrar um pouco. Eu garanto a vocês que uma mínima parte de todo o amor que essa casa já proporcionou na cidade de Paranaguá, quiçá no nosso Paraná inteiro, porque há 112 anos, com certeza muitos trabalhadores por aqui passaram e levaram essa semente de luz para plantar em casas mais recentes, em locais que ainda não tinham casas, e aqui passando, bebendo nessa água do Espiritismo, puderam ir de volta na sua jornada, seguindo em frente e semeando luz que colheram nesse ambiente. Então somos gratos. Muito obrigado à diretoria da casa, a todos que por aqui passaram. Gratidão. Eu quero desejar os parabéns a esta casa, 112 anos. Somos muito importantes em Paranaguá. Quantas famílias de fora a gente acolheu. Eu mesmo fui uma pessoa que vim de fora e fui acolhida por esta casa abençoada. Hoje estou como presidente da casa e também coordenadora do DIGE. Mas contando com a colaboração de todos. Sem essas pessoas, não seríamos grandes. Hoje estamos todos de mão dadas, juntos, para que continuamos a fazer o melhor por esta casa, recebendo a todos que venham até ela. Obrigada. Está no seu lugar.
Parabéns, Casa Espírita Paz e Luz, pelos seus 112 anos.